noite, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, queridos jovens da nossa missão Alvarenga, dos Jovens Sarados, jovens de idade, de coração, todos que vão ter a oportunidade de assistir essa breve reflexão, essa pequena partilha. Desejo trazer, especialmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo, diante de todas as dificuldades, e aqui nós não vamos entrar em detalhes porque estamos acompanhando aí pelos canais de comunicação. E nós estamos, nesses dias, celebramos festa de São José, no dia 19 de março. São José que tem um papel tão especial, tão importante na vida de toda a igreja. São José, pai da Sagrada Família, protetor do pequeno menino Jesus, de Maria. José que teve um papel fundamental na história da salvação, ao qual, de um modo muito especial, como nos chamava a atenção o Santo Padre, na festa de São José, devemos recorrer a ele pedindo a sua intercessão neste momento difícil, de dificuldade, de aflições. Há uma pequena jaculatória que nos diz: ó glorioso São José, nas vossas maiores tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me São José. Então nós queremos pedir a valia, a proteção, a presença, a intercessão do glorioso patriarca São José, ele que está ao lado de Jesus e de Maria, com certeza olhando por todos nós. Trazendo um pouco da vida de São José, as fontes bíblicas nos trazem esta experiência, especialmente os chamados evangelhos da infância, o início do evangelho de Mateus e também o início do evangelho de Lucas, onde nos relata a presença de São José na árvore genealógica de Jesus, sinal da sua origem humana e também, claro, sinal da descendência de Davi. Dentro da tradição judaica é importante a descendência para mostrar os caminhos e também a missão de cada um que é chamado por Deus a exercer um papel importante na história da salvação. E claro, Jesus mais do que todos, ele que é o ápice da revelação do amor de Deus, da graça de Deus presente no meio de nós. E São José é trazido então diante da realidade da nossa fé como um sinal importante, uma vez que com a anunciação, Maria concebe pela ação do Espírito Santo, José se torna então aquele que vai trazer a dimensão humana, digamos assim, principalmente no sentido da sua origem, da sua descendência. A mulher sem o marido, sem o pai, sem os irmãos, não tinha valor social. Essa era a cultura da época. Não vamos entrar em detalhes se isso é certo ou errado, não vem ao caso. Mas é importante perceber a necessidade do homem justamente para dar esse estatuto social. E uma dimensão que hoje para nós é comum, corriqueira, infelizmente, claro, não vamos entrar também no mérito dessa discussão, mas não havia essa dimensão de mãe solteira. Então, quando José descobre da gravidez de Maria, no seu íntimo ele deseja abandoná-la em segredo, por ser justo. E o que significa isso? As Escrituras nos colocam a justiça como essa direção correta em relação à palavra de Deus e aos seus mandamentos. José observa os mandamentos e segue a sua fé de uma forma coerente, justo no sentido completo, total, correto. Ele vive aquilo que ele acredita. E a fé judaica era muito clara em relação a essas dimensões. E claro que diante disso, José tem que tomar uma decisão. Não foi uma decisão fácil, com certeza. Seu coração de noivo, de prometido a Maria, ansiava por esse casamento e pela constituição de uma família. E aí, claro, a tradição nos traz algumas divergências em relação a esta questão familiar. Nós temos os relatos dos chamados evangelhos apócrifos, estes que não entram dentro do conjunto dos chamados escritos revelados, que no caso são os 4 evangelhos que nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos o relato principalmente do evangelho da infância de Jesus, chamado Proto-Evangelho de Tomé, e também o Proto-Evangelho de Tiago, que nos relatam esta dimensão. Em um deles é afirmado que José possuía uma outra família, e como viúvo ele acolheu Maria na sua casa, constituindo assim um novo casamento. Porém, essa tradição ela é muito mais fraca em relação à outra, que é a relação da tradição. Maria, ela foi concebida por graça de Deus,
no ventre de Ana, sua mãe. Joaquim e Ana eram de idade avançada e não podiam ter filhos. Ana faz uma promessa em uma visita ao templo, assim como a Ana do Antigo Testamento, mãe de Samuel, que a criança que ela concebesse, pela graça e intervenção de Deus, seria ofertada ao templo. E nesse sentido, Ana fica grávida e oferta Maria ao templo. Maria é criada no templo de Jerusalém pelo sacerdote Eli até a idade das moças que se casaram. Então, por volta dos 13, 14 anos, período da primeira menstruação, e com isso a mulher entrava na idade adulta e já podia casar nesse sentido. Então foi feita uma espécie de prova para ver qual seria aquele que levaria Maria para casa e com ela constituiria uma família, a protegeria por ela ser um dom de Deus na vida da sua família e, claro, pelo sinal importante que Deus havia manifestado no papel que ela iria realizar na história da salvação. Com isso, nesta prova, Eli pede que os homens solteiros da região pudessem vir ao templo para realizar esta prova. E Deus iria mostrar qual seria o escolhido. E qual foi o escolhido? José. José estava com um cajado e nesse cajado nasceu lírios. Então, por isso que a maioria das imagens de São José, você sempre vai ver ele segurando um cajado, senão os lírios. E se ele está com o cajado, no cajado sempre estão os lírios. Então, lírio, sinal da pureza, da consagração a Deus. E a partir desta escolha, José e Maria, então, assumem essa vida consagrada. Mas é claro que, neste meio tempo, acontece a anunciação do anjo Gabriel e a gravidez de Maria. E voltamos ao relato dos chamados evangelhos revelados, que é Mateus e Lucas. Então, conhecemos esta parte da história, E José tem um papel fundamental. Ele que é o condutor da Sagrada Família por causa do recenseamento de Belém. Ele deve voltar à sua cidade de origem por ser da família de Davi, e a origem de Davi é a cidade de Belém. Então José volta com Maria até Belém para fazer o recenseamento. Nesse meio tempo, a hora do nascimento chega e Jesus nasce. E José acompanha esse processo, e no proto-evangelho de Tomé nós temos a cena do nascimento é relatada de uma forma muito bonita, porque José é aquele que ajuda Maria no parto, é aquele que traz Jesus ao mundo junto com ela. Então, para mostrar justamente o seu papel nesta história, que nos leva a buscar nele uma referência de viver a dimensão da nossa fé justamente como coração que se abre para acolher Jesus e coração que oferece Jesus ao mundo. Então, nesse sentido, José se une aos patriarcas do Antigo Testamento, ao seu xará, José do Egito, e inclusive quando o rei Herodes busca matar o menino, José, avisado num sonho, vai ao encontro do Egito, assim como José no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, para que ele possa assim vivenciar essa dimensão da promessa de Deus que vai levar ao Egito Jesus e depois trazê-lo como novo Moisés, libertador do seu povo. José também se une ao patriarca Abraão. Abraão, que é o pai daqueles que têm fé, pai de uma grande multidão incontável como as estrelas do céu ou como os grãos da areia da praia. José, o homem da fé e da esperança. Não é à toa que na festa de São José, a segunda leitura é retirada justamente do livro da Carta aos Romanos, onde Paulo faz uma reflexão sobre a fé de Abraão, o homem que contra toda a humana esperança esperou em Deus. E assim, José é o homem que contra toda humana esperança, e o Papa Francisco chamava justamente a nossa atenção para isso. Ele foi aquele que confiou e soube obedecer ao Senhor. E trazendo essa realidade que estamos vivendo, a dimensão da obediência a Deus e da esperança que confia apesar de tudo. Das notícias ruins, dos prognósticos terríveis, apesar de tudo, confiança. É o que São José nos ensina. Isso traz para nós esta grande devoção. São José, querido por tantos santos ao longo da história da Igreja. São José, patrono de tantas congregações religiosas, grupos a ele afiliados, vamos dizer assim, justamente na dimensão de viver uma espiritualidade baseada na sua fé, na sua experiência de Deus, no seu exemplo, que, como eu disse, foi um coração que soube acolher, e ao mesmo tempo um coração que soube oferecer Jesus
a humanidade. E dentro da teologia, inclusive, José é estudado por uma área chamada josefologia. Algumas faculdades de teologia no mundo, por exemplo, a Faculdade Gregoriana em Roma, possui essa disciplina na sua grade, né? Para justamente mostrar a seriedade dos estudos de São José, que não é apenas uma devoção baseada num emocional, mas num pé no chão, um coração fundamentado e numa experiência baseada na graça e na revelação do amor de Deus. São José, que é querido também, como eu disse, por tantos santos ao longo da história da igreja. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, sempre recomendava às suas irmãs: recorram a São José. Qualquer aflição, em qualquer tribulação, busquem em São José o apoio. Interessante porque na oração da coleta da missa de São José, 19 de março, a igreja, na sua liturgia, nos convida a refletir que São José foi aquele que recebeu as primícias da igreja. E é claro, quem é a primícia da igreja? O primeiro dom da igreja é o próprio Jesus. Na imagem, José está sempre sustentando Jesus, não apenas como o pai que cuida do seu filho, e com certeza esse é um exemplo muito forte, mas também como aquele que oferece Jesus, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que zela, e através da presença de Jesus, é claro, ele se torna padroeiro de toda a igreja. O Papa Leão XIII escreveu uma encíclica em 15 de agosto de 1889. A encíclica chama-se Quamquam Pluris, ou seja, do latim, ainda que, né? Esse desejo de, por mais que seja óbvio buscarmos Deus, é preciso buscá-lo sempre mais. E o Papa Leão XIII chamava justamente atenção para isso. E proclamava São José como padroeiro da igreja, protetor da igreja, protetor de toda a igreja, patrono da igreja universal. E no dia 19 de março invocamos essa proteção. O Papa Pio XII, em 1955, declarava São José padroeiro dos operários. Aí a festa do dia 1º de maio. Essa festa, ela não surgiu primeiramente como uma festa cristã católica. Já era uma comemoração dos sindicatos americanos, né, que celebravam nesse dia o Dia do Trabalhador. A igreja, sabendo desse papel de São José como operário, né, ele que foi operário declarado pelos evangelhos, essa era a sua profissão, esse era o seu ganha-pão, que ele levava o sustento à sua casa, à sua família, e depois Jesus é chamado do filho do carpinteiro, mostrando que ele também assumiu esta profissão, ou seja, Jesus assume o trabalho como dom humano, assim como São José. Então o Papa Pio XII declarava São José e declara São José como patrono dos operários. Aí São José Operário, né? Essa festa que celebramos no dia 1º de maio. Então é importante perceber essa figura de São José que está sempre aí na vida da igreja. Uma figura silenciosa, porque nós não sabemos o tom da voz de São José. Ele não diz uma palavra sequer nos evangelhos. A sua presença está ali, o seu papel é fundamental, mas ele não diz uma palavra. E isso nos ensina muito, traz uma espiritualidade profunda que nos mostra que São José é aquele que não fala, mas faz. E assim também nós somos convidados a mais fazer do que falar. Porque muitas vezes perdemos tanto tempo falando e falando e esquecemos de agir. E a fé passa pelas mãos, eu sempre digo isso, para nos mostrar a importância de aquilo que eu acredito, eu tenho que viver. Então não basta apenas dizer Deus é amor. Eu tenho que viver o amor, especialmente com as pessoas que não são amadas, com o meu próximo. São João, na sua primeira carta, nos afirma isso mesmo, né? Eu não posso dizer que amo a Deus que não vejo se eu não amo o meu próximo que eu vejo. Então é importante esta fé que é vivida, concreta, real. E São José, ele age. Ele acolhe Maria na sua casa, ele assume Jesus como filho, por isso que Jesus depois é chamado por filho do carpinteiro. José é aquele que obedece à voz de Deus e se levanta e leva Maria e Jesus para o Egito, fugindo da perseguição de Herodes. José é aquele que depois volta, é aquele que procura Jesus com 12 anos, junto com Maria, quando este se perde no templo. E conforme nos diz a tradição, é aquele que, na casa de Nazaré, na sua humildade, no seu silêncio, vivenciou a alegria de ter a presença de Jesus ali constantemente. E trouxe
a Jesus os sinais humanos que ele deveria vivenciar para que a sua revelação pudesse ser completa. E a tradição nos relata também sobre a morte de São José. Não estão estes escritos nas Escrituras, na Bíblia, mas a tradição nos fala também no Evangelho Apócrifo da morte de São José. E aí foi interessante porque a partir daí nasceu uma devoção muito bonita. Lá no interior, principalmente, as pessoas sempre invocam São José como padroeiro da boa morte. Por que isso, né? Não é que a morte seja algo bom, mas parte da nossa vida e necessário para vivermos a verdadeira vida. Mas o fato de ele ter morrido nos braços de Jesus e de Maria. E nós pedimos, né, que São José nos ajude a morrer nos braços de Jesus e de Maria, não afastados de Deus, mas próximos dele, sustentados por ele, animados por ele, protegidos por ele e, claro, acolhidos por eles quando entrarmos nos céus. Então, São José nos ensina o caminho do céu, que é o caminho da sua Santíssima Esposa e, claro, e principalmente o caminho de seu divino Filho. Então, a devoção de São José é riquíssima, profunda, grandiosa, que nos convida a mergulhar nessa experiência da graça que Deus nos ofereceu na revelação de seu Filho Jesus. José é uma testemunha ocular, é aquele que testemunhou tudo com seus olhos, teve a experiência próxima. Ele nos convida a se aproximar da sua casa em Nazaré. Como pai daquela família, ele nos convida a entrar nesta experiência para vivermos o amor e a grandiosidade da graça de Deus que nos é oferecida em Jesus. A partir dessa experiência, me pediram para falar, padre, conte da sua devoção também. Eu tenho uma devoção muito profunda. São José sempre me inquietou pelo seu papel na história da salvação e por aquele personagem silencioso, mas que sempre estava ali, o quão importante ele foi, né? Dentro de toda a experiência da vida pública de Jesus, da sua missão entre nós. E a partir daí, né, eu tive a oportunidade de, rezando, conhecendo, me aprofundando, li os evangelhos apócrifos todos que falam sobre São José, e também uma experiência pessoal, né? Quando eu era criança, minha mãe, ela foi numa paróquia, não me recordo onde, porque eu não estava com ela, e ela trouxe um chamado Manual de São José. E este livro, feito impresso mesmo, não era nada em gráficas, né? Trazia uma série de orações, a história, toda essa parte dos evangelhos apócrifos e os terços dedicados a São José. E sempre me impressionou esta jaculatória que eu rezei há pouco. São José, nas vossas maiores tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me São José. Então, a partir daí, né, sempre busquei colocar, pedindo a intercessão de São José, todas as dificuldades e tribulações da minha vida. E quando eu me ordenei, eu tive esta experiência de me ordenar sozinho, e é como um casamento, né? A ordenação é como um casamento. E todos os gastos, todas as coisas que temos que preparar, lembrancinhas, livro, canto, igreja, decoração, enfim, todas essas coisas, claro, não tão grandes quanto um casamento, é óbvio, né? Eu me inquietava porque tudo eu tinha que resolver sozinho. E o tempo passando, né, chegando a data, e algumas coisas até mesmo estavam difíceis de sair, o retiro que eu precisava fazer, mas eu encontrava a casa, mas ninguém que pudesse pregar para uma pessoa só. Muitas vezes eu encontrava o pregador, mas a casa não estava disponível na data que o pregador podia. E tudo isso eu coloquei diante de São José, né? Especialmente graças à ajuda do Padre Felipe, um amigo muito querido, né, que me ajudou nessa hora difícil. Eu posso dizer que ele foi um anjo de São José que veio me ajudar, e ele é da paróquia São José, lá de Mauá, é sua paróquia de origem, e ele falava, vamos rezar para São José, né? E lá na paróquia São João Batista, né, na época estava o Padre Beto, que era pároco, e eu estava nesse período de ordenação ali com ele, e na casa paroquial havia uma imagem de São José,
e rezei muitas vezes ali diante dele e pedi a intercessão. E graças a Deus, tanto a ordenação diaconal quanto a presbiteral correram tudo às mil maravilhas. E aí eu pensei, preciso agradecer. E fui à Aparecida para agradecer, né? A casa da mãe sempre acolhe os filhos que vão para pedir, mas também que vão para agradecer. Por isso que é importante sempre agradecer, né? Nunca se esqueça de ser grato, porque a gente se lembra de pedir. Mas na hora de agradecer, dá um branco. Não pode, né? Temos que agradecer. E eu fui lá agradecer a Nossa Senhora, né, na sua pequena imagem de Aparecida, aquela casa que sempre foi refúgio de tantas dificuldades minhas. E também fui agradecer a São José, porque lá tem uma capela, dentro da nave principal, tem uma pequena capela. Tem a capela de Nossa Senhora, ao fundo, né, onde está a imagem. Do lado, assim, você tem a capela do Santíssimo e também a capela de São José. E fui lá para agradecer a São José. Rezei, né, diante de um grande painel onde mostra o sonho de São José. Daqui a pouco falo sobre isso também. E quando fui perguntar sobre o horário da missa, que eu queria concelebrar, porque era minha primeira vez como padre em Aparecida, a moça me disse, olha padre, vai ter sim, só que não vai ser no altar central, porque eles vão fazer eles vão mexer em algumas coisas, organizar para a missa da noite, que vai ter um momento especial, então a missa vai ser na capela de São José. E aí, a primeira missa que concelebrei em Aparecida foi na capela de São José. E todas as vezes que eu vou lá, posso estar apenas de passagem, como muitas vezes, né? Eu vou a Aparecida para fazer compras, para resolver alguma coisa, e aí, para confessar, padre confessa também. Eu não confesso na diocese por vergonha, e sei que muitas vezes alguns têm vergonha de confessar com o padre da paróquia. Isso é normal, não se preocupe. Eu não fico chateado por causa disso. Você que é aqui da paróquia, né? Mas o importante é a confissão. Então eu me confesso em Aparecida, um dos lugares, ou vou lá em São Paulo. Mas enfim, e aí, mas nunca passo por lá, nem que seja 5 minutos, e entro na capela de São José, e ali diante daquele painel, diante do qual rezei tantas vezes, vou para agradecer, vou para pedir, vou para colocar a vida de toda a nossa paróquia, de todos os nossos grupos pastorais, vocês também, jovens sarados, e de toda a igreja, para a proteção de São José. Me lembro sempre das palavras de Santa Teresa, correi a São José. Então eu corro a ele e peço a sua intercessão. E sobre essa questão de São José dormindo, apenas uma curiosidade, quem começou essa devoção foi o Papa Francisco. Certa vez, pouco depois da sua eleição, em que inclusive ele tomou posse do ministério petrino, né? Porque o Papa, quando o cardeal é eleito, tem a missa de início do seu pontificado. E a missa de início do pontificado do Papa Francisco foi na festa de São José, 19 de março de 2013. No brasão do Papa Francisco, você também vai encontrar ali, tem 2 símbolos embaixo, né? E um deles, do lado direito, parece um cacho de uva, se chama nardo, é um cacho de nardo. O nardo é uma espécie de perfume do Oriente e é um símbolo que recorda São José, assim como o lírio, né? Então, o Papa é um grande devoto. Não é à toa que também ele fez uma inserção nas orações eucarísticas de 1 a 4, onde sempre se reza pedindo por São José. A 1 já possuía desde a sua origem, mas a 2, 3 e 4. E aqui no Brasil nós estendemos também as demais orações eucarísticas, sempre pedimos na parte da intercessão, que rezamos pedindo a intercessão de Nossa Senhora, sempre dizemos, e de São José, seu esposo, né? Ou do seu esposo José. Então, para lembrar também dessa proteção constante. Mas, como eu dizia, um repórter foi visitá-lo na Casa Santa Marta para fazer uma das primeiras entrevistas, e o Papa chocou o mundo, né? Porque ele não quis morar no Palácio Apostólico, mas continuou na Residência Santa Marta, que é uma pousada. Não pense que é nada muito grande, não. É uma pousada. Você que já foi para a pousada, por exemplo, você que já foi para a Canção Nova para participar dos momentos dos jovens sarados lá,
e ficou nas pousadas, é como uma pousada daquelas, né? Talvez não com tanta gente, pois bem, mas é uma pousada, quartos simples, pequenos, né? Quarto e banheiro apenas, não tem luxo nenhum, e o Papa preferiu ficar ali. E quando este repórter, amigo dele, entrou no seu quarto, qual foi a surpresa de ver uma imagem de um homem dormindo? E o repórter perguntava a ele: Santo Padre, quem é este aqui representado? E o Papa dizia: era São José. Quando ele está dormindo, ele vela pela igreja. E ele falou: eu sempre coloco embaixo dele os meus pedidos, as minhas orações, e ele sempre tem atendido, porque enquanto ele dorme, ele vela pela igreja. E isso que é bonito, né? São José que protege, que guarda, que acompanha a igreja como seu padroeiro, seu patrono, seu protetor. E a igreja do mundo inteiro está sob o olhar de São José, porque Jesus confiou a ele essa missão, Deus confiou a ele essa missão, o Pai, no momento em que confiou a ele o cuidado do menino Jesus, o divino Deus nascido no meio de nós. Então a devoção a São José é riquíssima, profunda. Eu convido você que busque conhecer, né? Temos muitos livros, inclusive um que eu gostaria de indicar, especialmente para os meninos, né? Porque São José é um exemplo para toda a igreja, mas para os homens tem sido um grande exemplo. O Terço dos Homens, que é esse movimento que cresce, graças a Deus, muito na vida da igreja, é confiado à proteção de São José. E os homens do terço são chamados a imitá-lo. E você também, jovem, imite São José nessa vivência, nesse cuidado, nesse carinho, nesse respeito. São José que respeitou a intimidade de Maria, a sua consagração, o seu desejo de servir ao filho que ela trazia no ventre. Então, São José nos ensina a respeitar as mulheres, a ter este cuidado com elas, né? Temos que vencer esta ideia machista e coisas do gênero assim que trazem um prejuízo muito grande nas relações, mas busquemos um exemplo de São José, como São José se relacionava com as pessoas, né? É uma forma até da gente buscar uma conversão em determinadas atitudes nossas, como São José agia em relação a isso ou aquilo, ao trabalho, a sua dedicação ao trabalho, o seu empenho, o seu coração sempre presente diante de Deus. Deus nunca estava longe de São José, e o fato da presença de Jesus, é claro, traz um significado ainda mais profundo. E o padre Jonas Abib, hoje Monsenhor Jonas, na época que ele escreveu esse livro, ele ainda era padre Jonas. Monsenhor Jonas escreveu este livro muito bonito, chama Valei-me São José. Não vou fazer propaganda de onde que é, você sabe de onde é. Mas é um texto muito bom, recomendo. Temos outros livros muito bons sobre São José, né, que você pode procurar. E além, claro, da encíclica do Papa Leão XIII, que foi a primeira encíclica dedicada exclusivamente a São José. Se chama Quamquam Pluris. O nome é difícil, mas procura lá, Leão XIII, São José. Vai aparecer com certeza no seu Google todas essas informações, e temos outros papas que também se dedicaram a escrever sobre São José. E por último, nosso querido Papa Francisco, um grande devoto. A congregação dos jesuítas tem como São José um dos patronos, né? Então, o Papa, por ser jesuíta de origem, ele também se torna um grande devoto, e claro, a sua experiência pessoal, que ele sempre lembra do seu amor, do seu carinho e da sua devoção a São José. Então busque conhecer, viva essa experiência. A palavra é uma grande fonte, a devoção da igreja e os papas, que ao longo da história nos ensinam esse fundamental papel que São José tem na vida da igreja, de colocar sempre mais o nosso coração unido a Jesus, assim como ele teve. Que nós possamos viver esta graça. E aproveito, encerrando estas palavras, desculpe se me alonguei, porque tem muita coisa para falar sobre ele. Gostaria de encerrar com duas coisas, se você me permite, rapidamente. Primeiro, uma história muito interessante que o ano passado eu contei na missa de São José. E é uma história no formato daqueles cantos nordestinos,
dos cordéis, da literatura de cordel, principalmente nordestino, porque o Nordeste é o grande berço. Ariano Suassuna, um dos grandes autores, e tantos outros, né? Esta obra de cordel, o padre Manuel Alencar escreveu em 1924 uma pequena história relatando esse papel de São José na vida de todos nós. Então, se você me permite, acompanhe essa bonita história. Um dia, à porta do céu foi bater com muita fé um esfarrapado devoto do nosso pai São José. Logo abre-lhe a porta São Pedro e vai gritando: quem é? Sou eu, São Pedro, um devoto do nosso pai São José. De onde é que vem vós-me cheirando tanto a café? São Pedro, sou brasileiro e venho lá de ter fé. Se lá de vem, disse São Pedro, quem sabe não é pajé? Saberá fazer feitiço com dente de jacaré? Deus me livre, grande santo, que nada fiz contra a fé. Santo não, mas fui devoto do nosso pai São José. Passe para cá, meu livrinho, a sua conta corrente. Vamos ver se lá por baixo você viveu cristamente. Trabalhar nos domingos, isso é pecado mortal, pois é a lei que nos domingos descanse até o animal. Foi no tempo, São Pedro, em que eu era seringueiro. Foi no tempo em que a borracha ainda dava dinheiro. Aqui também está marcado que raramente é a missa. Então por quê? Por que desprezo? Por descuido ou por preguiça? Confessou-se uma só vez no dia do casamento? Só recebeu nesse dia o Santíssimo Sacramento? E por desgraça suprema que me causa compaixão, não teve padre na morte e morreu sem confissão. Meu amigo, eu lhe aconselho, não se apresente ao Eterno, no céu não acha lugar, foi condenado ao inferno. Esmagado pela dor, o triste mísero réu, ao lado do seu saquinho, sentou-se à porta do céu. Nisto um anjinho bem loiro, com linda estrela na testa, veio olhar pela janela, mostrando uns ares de festa. Meu bem, lhe diz o devoto, vá dizer a São José, que vão me jogar no inferno, por ter nele muita fé. Prontamente foi o anjo se avistar com São José, que foi logo ao Pai Eterno, e perguntou como é. Chegou-me agora aos ouvidos, ó divino Pai Eterno, que um pobre devoto meu foi condenado ao inferno. Não me queixo da justiça, nem da vossa divindade, mas agora em parte alguma terei mais autoridade. Devo, pois, me retirar ao mundo se for preciso, mas sem prestígio nem força não fico no paraíso. E deixando o Pai Eterno, surpreso dessa atitude, São José foi se arrastando, meio triste, meio rude. Maria, esposa querida, arrume a nossa bagagem, e vá também se arrumar que vamos fazer viagem. Aqui o santo menino, vendo tanta arrumação, foi perguntando, mãezinha, para onde é que vocês vão? Sempre humilde e obediente, calou-se a Virgem Maria, e dando a Jesus um beijo, respondeu que não sabia. Meu filho, disse chorando nosso pai São José, tornamos de novo ao mundo, voltamos a Nazaré. Pois então, disse o menino, o mandamento eu pratico, obedecendo a meus pais, no paraíso eu não fico. Vendo os apóstolos que o mestre lá ia embora também, disse João Evangelista, no céu não fica ninguém. E os anjos logo disseram, que querem pois que se faça? Sem Jesus e sem Maria, já fica o céu tão sem graça. Todos aí se mexeram, e cada qual decidido foi arrumar a bagagem no jubiloso alarido. Houve um grande rebuliço entre os anjos e entre os santos, profetas e confessores, anacoretas e quantos. Na terra haviam seguido, com sacrifícios e amor, os passos de Jesus Cristo, a lei santa do Senhor. São Pedro, à porta do céu, espantado e obediente, olhava para o Pai Eterno e olhava para aquela gente, sossegadinho, devoto, diminuindo a agonia, sentado junto do saco, olhava tudo e sorria. Fala então o Pai Eterno, isto assim não pode ser, sozinho no paraíso é que eu não posso viver. E disse logo a São Pedro, vem esse homem para aqui, vou reformar a sentença que contra ele escrevi. É de fato escandaloso, nunca se ouviu do Abo Eterno, que amigo de São José caísse um dia no inferno. Perdoa, disse ao devoto, por minha grande clemência, volte à terra mais um ano e faça lá penitência. Volte depois preparado para o rigoroso juízo
e não me venha cá meter desordem no paraíso. São José sorriu contente, Maria sorriu também, e Jesus falou bem alto, digamos todos, amém. O céu vibrou de alegria, anjos cantaram melhor, e o devoto bateu palmas, São José é o maior. Isso vem mostrar a gente o poder de São José. Quem queira mesmo salvar-se, tenha nele muita fé. Essa é uma das muitas histórias, e cantos e contos que sobre São José se fez ao longo da história da nossa igreja, para nos mostrar o quanto é importante esse que nos convida, como eu disse, a acolher Jesus no coração e a oferecer Jesus de coração. Então que nós possamos imitar São José, e encerro com a oração que o Papa Leão XIII a ele compôs, pedindo a sua intercessão. E de modo especial, convido que você coloque nesse momento, você que está me ouvindo, todas as suas intenções e pedidos, a tudo isso que queremos em nossas tribulações para apresentar ao Senhor por intercessão de São José. E de modo especial, pedir por esse tempo difícil, de crise, de tempestade, que o nosso mundo passa, por todos que sofrem, que choram, por todos os que morrem, as tantas vítimas desta grande epidemia, por todos aqueles que se dedicam de coração ao cuidado, especialmente os profissionais da saúde, que estão ali, muitos gastando e perdendo a sua vida por amor àqueles que eles nem conhecem, mas que se dedicam com carinho, com respeito pela humanidade. Pedir que São José possa interceder por todos, lembrando daqueles que tomam as decisões e por toda a igreja, o Santo Padre, os bispos, todo o clero, todos os fiéis que nesse tempo isolados em suas casas, muitas vezes sentem o coração apertado pela angústia. É momento de renovar a nossa fé. E como devoto de São José da história que contei, que possamos a Ele pedir a sua intercessão, a Ele recorrer, para que a graça de Deus se manifeste no meio de nós e que, diante das tribulações, os anjos, o Senhor possa vir ao nosso encontro. Que São José possa nos valer para que assim possamos passar por tudo isso renovados na confiança. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada Mãe de Deus e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, e do glorioso Patriarca São José, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossas casas, sobre todos os doentes e os que sofrem, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó glorioso São José, nas vossas maiores tribulações,
O anjo não vos valeu, valei-me São José. Um abraço, fique com Deus, tchau.